Saudações a você que nos acompanha. Eu sou o Padre Rodrigo Rêmulo, sou membro da equipe de formação do Seminário São José, na função de diretor de estudos. E vamos trazer para vocês alguns fatos relevantes, históricos, do nosso Seminário São José, o amado casarão de São José, como é conhecido pelos habitantes da cidade do Crato, do bairro Seminário e também da nossa diocese. Vamos nos acompanhar neste momento. O Seminário São José do Crato foi iniciativa do primeiro bispo do Ceará, Dom Luís Antônio dos Santos. A sua fundação deu-se com a inauguração em 7 de março de 1875. Antes disso, o padre Cícero Romão Batista já havia manifestado ao bispo do Ceará a necessidade de uma casa de formação na região sul do estado, visto que a população já era considerável, também as condições da região econômicas, as necessidades espirituais, todos esses fatores reclamavam mais uma casa de formação na imensa diocese do Ceará. Acolhendo o pedido do padre Cícero e também a necessidade da região, Dom Luís Antônio dos Santos convoca uma missão para adquirir os primeiros fundos monetários para a construção do seminário e depois ele mesmo desloca-se para a cidade do Crato e assim dirigir as obras. Dom Luís só saiu do Crato para retornar à sede da diocese em Fortaleza quando deixou o seminário inaugurado em 7 de março de 1875. O prédio não estava concluído, foi inaugurado em barracões de madeira e palha que foram construídos. E na época eram as instalações do seminário, como a capela, refeitório, dormitórios. Segundo a tradição que é contada, uma das estacas que serviu para a capela do Seminário São José, chamado na época de Seminarinho, era uma estaca de pau d'arco, a qual floresceu e ainda hoje nós temos a árvore frondosa em uma das partes do sítio do seminário. O Seminário São José foi a primeira instituição de ensino superior do Cariri. Portanto, tem toda uma contribuição na formação sacerdotal, na formação dos ministros do altar, mas também na formação do cidadão
das pessoas que desejavam estudar àquela época. O primeiro reitor do seminário, nomeado por Dom Luís Antônio dos Santos, foi o padre Lourenço Vicente Henrile, sacerdote lazarista da Congregação da Missão. Sucedeu-lhe o padre Luiz Gonzaga Boa Vida, o padre Boa Vida, que foi o segundo reitor também da Congregação da Missão. O seminário passou por diversos percalços na sua história, sendo fechado e reaberto diversas vezes. Na cronologia da história do Casarão de São José, alguns fatos são importantes. Depois da fundação e dos primeiros fechamentos, o seminário reabre como Colégio São José, dos anos 1909 a 1913. Depois funciona aqui também o germe do Colégio Diocesano, dos anos de 1916 a 1925. O seminário, quando foi fundado, era seminário episcopal. De certa forma, era uma extensão do seminário da Prainha, seminário da Diocese do Ceará. Quando a Diocese do Crato foi criada, em 1914, o seu primeiro bispo reabriu o seminário em 1922, tornando-se aí Seminário Diocesano do Crato. Depois disso, continuaram uma série de fechamentos. Nós tivemos também, quando o seminário foi fechado em 1967, a instalação da paróquia São José, dos anos 1967 a 1999, com a extinção da paróquia São José e criação no local, no mesmo território, no bairro da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na capela que fazia parte do território do Seminário São José, da paróquia São José, Capela Nossa Senhora Aparecida. O seminário foi reaberto mais uma vez por Dom Newton em 1992, depois passou a funcionar com o curso teológico em 2004 e segue a sua história. Ora funcionando propedêutico, ora funcionando o curso filosófico, ora funcionando o curso teológico, mas no alto dos seus 148 anos, o Casarão de São José tem sido esta importante instituição, tanto para a formação dos sacerdotes, as numerosas vocações na nossa diocese, com a graça de Deus, também para a formação de honestos cidadãos, homens de bem, cristãos de valores que passaram por aqui e até hoje passam. Seja como seminário menor, seja como Colégio São José, seja como Colégio Diocesano e também na vida dos seminaristas egressos que não optaram pelo sacerdócio, mas que decidiram trilhar a sua vida cristã, a sua vida familiar, levando consigo a bagagem cultural, humana e intelectual que aprenderam no nosso seminário. O Seminário São José contou com 24 reitores. Falamos dos dois primeiros, os padres lazaristas, depois o seminário foi assumido pelos padres diocesanos e atualmente é reitor do seminário padre Cícero Luciano Lima, que contribuiu por alguns anos na formação sacerdotal no seminário propedêutico e agora integra a equipe de formação do seminário São José do Crato. Além dos padres lazaristas, os padres vicentinos da Congregação da Missão e dos padres diocesanos da nossa Diocese de Crato, também contribuíram com a formação dos seminaristas os padres sulpicianos, os padres da Sociedade de São Sulpício dos anos 2004 a 2013, quando a equipe de formação, a reitoria e as funções formativas do seminário voltam aos sacerdotes diocesanos, seguindo com os reitorados do padre Antônio Edson Bantim, padre Acúcio de Oliveira Barros e atualmente, como já foi dito, o padre Cícero
Luciano Lima. É importante destacar também que do Seminário São José saíram alguns bispos que foram alunos do velho casarão. Dom Melo, que foi o segundo bispo de Pelotas, Dom Augusto, que foi bispo da Diocese de Oeiras e Floriano, Dom Newton Holanda Gurgel, que foi aluno, formador, reitor, bispo auxiliar da Diocese de Crato e depois bispo diocesano, que também estudou nesta casa. E, por último, Dom Francisco Edmilson Neves, bispo diocesano de Tianguá, que foi aluno e formador do casarão de São José. À sombra do vetusto casarão, surgiu também neste bairro a forte e piedosa devoção a São José. São José do Seminário, como é conhecido, nas suas festas, procissões, sobretudo por causa da invocação do patrono do seminário e da belíssima capela que foi erguida no centro do prédio em honra do patriarca de Nazaré. Aqui, os fiéis acorrem há mais de 100 anos para depositarem suas preces aos pés do glorioso patriarca. Aqui, com certeza, nutriu a sua devoção a São José, o primeiro bispo de Crato, Dom Quintino, que na sua poesia canta astros luminosos, lírios de Jessé, vinde pressurosos louvar a São José. E tantos outros, homens, mulheres, sacerdotes, leigos, que aprenderam, olhando para a imagem de São José, a devoção ao guardião do Redentor. Também contribuíram na nossa casa de formação as religiosas filhas de Santa Teresa, que, num período de tempo, aqui estabeleceram a residência do Sagrado Coração de Jesus. Algumas irmãs ajudavam, dando aulas aos seminaristas menores e também servindo nos diversos afazeres domésticos da casa, principalmente na alimentação e cuidado com os sacerdotes. Nosso seminário, portanto, na sua história gloriosa, tem muito a contribuir, tem muito a nos ensinar pela sua história, pela sua vocação de celeiro de formação dos futuros ministros do altar. O seminário que é esta nova tribo de Levi para nós, especialmente na Diocese de Crato, sendo que também já formou padres para outras dioceses em outros contextos. Que São José continue a nos abençoar, a fortalecer a nossa caminhada de fé e a interceder pela equipe de formação, pelos alunos atuais do seminário, por aqueles que aqui já passaram e pelo clero de nossa diocese. Viva o vetusto casarão de São José, viva o seminário diocesano do Crato e continue a dar frutos de santidade para a Igreja, para a sociedade. Temos a alegria de celebrar os 148 anos de fundação do Seminário Diocesano São José. Esta casa que ao longo desses 148 anos forma homem para o serviço ao povo de Deus, como nos orienta o número 74 das diretrizes da formação para a Igreja do Brasil. Formar discípulos, missionários, servidores, cheios de misericórdia, pastores, santos e profetas. Esta é a nossa missão, como aquele que foi confiado pela Igreja como reitor desta casa. Preparar homens segundo o coração de Jesus, que possam continuar a missão de Jesus no meio do seu povo. Louvamos e agradecemos a Deus pelos 148 anos de fundação desta casa, deste casarão de São José. E pedimos as bênçãos de São José, homem fiel e justo, para que desta casa possa sair verdadeiros pastores, segundo o coração de Jesus. Pastores
como nos ensina e nos pede o Papa Francisco, com cheiro de ovelhas. Que Deus abençoe, para que possamos ter a graça de celebrar tantos outros anos desta casa de formação. E que Deus nos ajude a sermos fiéis à missão que a Igreja nos confia.